mais uma vez a todos. Nós tivemos agora um pequeno momento de louvor e agora vamos então dar início. Eu vou trazer, tenho o privilégio tocando no coração de cada um. Então, Amém. eu Amém. do Jó, eu acho que, não sei se todos aqui têm, penso que sim, né? E existe um livro na Bíblia, né, que se chama Jó, livro de Jó, e Deus tocou já algumas vezes no meu coração a respeito da trajetória de Jó, de tudo aquilo que aconteceu com ele, que muitas vezes a gente não consegue entender, não é? E nesses últimos dias fui chamada a atenção para os amigos consoladores do Jó. Então, vou falar sobre Jó e os seus amigos consoladores nessa manhã. Jó, não sei se todos sabem, ele era um homem muito temente a Deus e ele é, não se desviava dos princípios de Deus, ele se desviava do mal, não é? E procurava sempre estar fazendo coisas para que tanto ele como os filhos deles tivessem com, com uma situação de vida correta perante Deus, não é? Então, ali no versículo Jó, no livro de Jó, versículo, capítulo 1, versículo 5, tem ali escrito: decorrido o turno de dias de seus banquetes, ou seja, está falando ali dos banquetes dos filhos do Jó, que eles davam banquetes, convidavam cada um dos seus irmãos e festejavam e tal. E isso, Jó tinha 10 filhos, né? 7 filhos e 3 filhas. Eles convidavam as filhas também, as irmãs. E decorrido esse turno, não é? Como diz ali, o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Aqui podemos ver, não é assim a forma que eu entendo, é que Jó não confiava plenamente em Deus, mas ele confiava muito nas obras que ele fazia, ou seja, esses holocaustos, né, esses sacrifícios. Ele nem sabia se os filhos tinham feito alguma coisa, pecado ou blasfemado contra Deus, mas ele já, para se garantir, ele já ia lá e já fazia os sacrifícios e tal, e santificava os seus filhos. Então, isso para mim, na minha opinião, revela aqui que ele não confiava assim plenamente em Deus, porque ainda mais tem ali no versículo, no capítulo 3 um pouquinho mais adiante, no versículo 25 e 26 ali diz ali: aquilo que temo, o Jó falando, me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Então, isso para mim é um indício, né, de que ele tinha medo e quem tem medo não confia plenamente em Deus, não é? Então, eu creio assim que ele confiava muito nas suas obras, né, nos seus holocaustos, nos seus sacrifícios para obter o perdão, mas, no entanto, ele tinha, né, essa temência a Deus, ele temia a Deus, mas eu creio assim que ele não conhecia verdadeiramente a Deus. E ele não reconhecia realmente a soberania de Deus, como nós podemos ver nos versículos adiante, né? Ali quando Jó fala muitas coisas ali que ele não, na realidade, ele não reconhece totalmente, não é? A soberania de Deus.
Como ele diz ali no versículo, no capítulo 42, já lá no finalzinho do livro, né, de Jó, no versículo 5, ele diz ali, né, é, eu te conhecia só de mim, mas agora os meus olhos te veem, né? Então, no início ali do livro, né, ele ainda não tinha essa visão, esse reconhecimento, né? Mas Deus, por outro lado, confiava em Jó, porque ele confiava de tal forma que permitiu que Satanás o afligisse. Eu creio assim que se Deus não confiasse na pessoa de Jó, ele não teria permitido o que ele permitiu acontecer na vida dele, né? E a gente vê ali, né, que a partir do capítulo 3, se eu não me engano, 4, isso. Ali começam os discursos dos amigos de Jó, não é? E conforme aquilo que Jó desabafou com eles, deu margem para eles começarem a falar com Jó. E se a gente observar esses discursos, não foram realmente muito consoladores, né? Eles foram até Jó com o intuito, né, de consolar Jó, né, de condoer com Jó. Ali no capítulo 2, né, diz ali, ouvindo, pois, três amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera. Chegaram cada um do seu lugar. Ele faz o Temanita, Bildade, o Suíta e Zofar, o Naamatita. E combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Então, mas quando no decorrer ali desses discursos nós vemos que eles fizeram o contrário, eu acho, né? Não, ao invés de condoer-se com Jó, de consolá-lo, simplesmente acusaram a Jó, né? E a situação dele, em vez de melhorar, piorou no caso, né? Mas apesar de Jó, em seus discursos, reagir muitas vezes, né, com hostilidade, por ele não conseguir conciliar aquilo que ele cria, né, ser verdadeiro sobre Deus, que ele sempre abençoa o justo e aflige o ímpio, né, que era isso que Jó acreditava, né, era nisso que ele confiava, né. E nesses discursos de Jó também, né, foi revelado ali, né, que ele na realidade não tinha esse conhecimento verdadeiro de Deus, como ele diz no final, não é? E ao meu ver, Deus permitiu que esses três amigos de Jó confrontassem a Jó para que Deus revelasse ali, né, para Jó, né, para que ficasse claro o que tinha realmente no fundo do coração do Jó, né? Então, eu creio que Deus permitiu os amigos de Jó que o confrontassem da forma como o fizeram, né, que não foi nada agradável, né? Para que Deus pudesse eliminar completamente da vida de Jó toda essa autojustificação que tinha ali, não é? Conforme a gente vê com os sacrifícios e holocaustos, né? E levar Jó ao ponto de confiança plena e exclusiva em Deus, né? Eu creio assim que se eles tivessem passado a mão na cabeça de Jó, coitado, não sei o que, pá, não teria sido possível que Jó reconhecesse, né, que não confiava plenamente em Deus. E esse confronto no final, não é, ele foi transformado por Deus em bênção na vida de Jó, como podemos ver ali o final feliz da vida de Jó, não é? E Jó, no entanto, ali, né, como vemos no final, ele reconhece, não é? É, ele se arrepende e ele perdoa os seus amigos, porque Deus manda Jó orar pelos seus amigos, e ao ele fazer assim, ele está então também perdoando os seus amigos. E
E no final, então, ele é abençoado, né? E Deus perdoa os amigos também através da vida de Jó, da oração de Jó. Então, tem muitas vezes nas nossas vidas que aparecem pessoas, né, que nos machucam, né, que às vezes até nos ofendem. Aparecem situações onde somos confrontados, né, que não nos agrada de forma alguma, né? Mas eu hoje convido a cada um a estarem abertos, né, para enxergar essas situações como uma oportunidade de ser abençoado por Deus, né? Como uma oportunidade de enxergar, né? De deixar Deus revelar, não é? Para cada um de nós aquilo que ainda está em nós que não deveria estar, não é? E, e assim deixar Deus limpar, tratar, transformar, curar, não é? Restaurar e aprendermos também o perdão, não é? A perdoar aquelas pessoas que nos magoaram, que nos machucaram, né? Que nos confrontam. E assim, Deus vai estar usando essa situação, né? Como Ele usou ali na vida do Jó, né? Para nos abençoar grandemente. Amém? Amém. Amém. Então, é isso. Elza, passo para você. Eu queria entregar algumas palavras de conhecimento também depois, tá? Amém, amém. Então agora nós vamos ouvir a Cecília vai entregar algumas palavras de conhecimento. Se você se identificar com ela, levanta a mão, dá um sinal, né? Que aí a gente vai dar a oportunidade para você compartilhar, tá? E na sequência, depois da palavra de conhecimento, a Cíntia vai nos dirigir a equipe para as salas de ministração e gostaria de encorajá-los a permanecer aqui na sala para serem ministrados pelo Senhor nessa manhã. Amém? Cecília? Amém. Amém. Então, eu hoje de manhã perguntei ao Senhor o que ele queria revelar para hoje, né? O que ele queria fazer. E eu vi assim uma mulher, a imagem de uma mulher com cabelos encaracolados, um pouco compridos e molhados. Eu não sei, não, pelo visto não tem ninguém aqui com cabelo molhado, nem a Cíntia, tá? E eu tive a impressão de que Deus quer restaurar finanças na vida dessa mulher. Amém. Amém? Alguém mais se identifica, mesmo que não esteja com o cabelo molhado? O É meu só dar cabelo é um. comprido, molhado Aham. e meio. E quando eu fico passando muita mão, ele é liso, mas ele é meio enrolado. Ah, então. Então tá. Então vamos orar. Vou orar para que Deus rompa na área das finanças na tua vida. Amém? Amém. Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra, Deus. Obrigada, Senhor, por aquilo que o Senhor tem revelado. Nós colocamos a vida da Cíntia na tua presença, Senhor Deus, a situação financeira dela, Pai, e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abrindo as janelas do céu, Senhor Deus, enviando, Senhor Deus, bênçãos financeiras, bênçãos materiais para ela, em nome de Jesus, Senhor Deus, que tu esteja suprindo para ela todas as suas necessidades e além das suas necessidades, que haja fartura, que haja abundância na área material, nas finanças, para a vida da Cíntia, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Vamos. Amém. 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 A segunda impressão que eu tive foi sobre fraqueza nas pernas, dificuldade para caminhar, problema nos ossos ali das pernas. Tem alguém? É Yara. Uhum. Então tá, então vamos orar. Pai, obrigada pela vida da Yara Maria, Senhor, obrigada, Senhor Deus, pela tua obra na vida dela, obrigada por essa palavra que o Senhor revelou, Pai, a respeito dessa fraqueza das pernas, nos ossos, dificuldade para caminhar. Deus, nós te pedimos agora que o teu bálsamo de cura esteja sendo derramado ali, Senhor, nos ossos dela, nos músculos, nos tendões, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai amado, que o Senhor esteja trazendo, Senhor, a ordem perfeita para as pernas dela, Senhor Deus,
que a força retorne para as pernas dela, Senhor Deus, que tudo que está nos ossos, que não é para estar, que saia em Nome de nome de Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. Toda dificuldade de caminhar saia em nome de Jesus Cristo de Nome de Nazaré. Jesus. Que tu estejas restaurando, meu Deus, completamente as pernas da Yara, Senhor. Em Em nome de nome Jesus. de Jesus. Recebo, Pai. Amém, Em Pai. nome de Amém, Jesus. Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. E a terceira palavra eu vi assim, como que o estômago, o intestino, e a palavra rebuliço. Não sei se vocês conhecem essa palavra rebuliço. É como Sim, se tivesse um reviravolta ali no estômago e no intestino. Tem alguém com problema de estômago e intestino? A Silvia. Uhum. Pode abrir seu Mas microfone, Silvia. Tá desligado. Aí. intestino, dá um rebuliço mesmo. é? Tá bom, então. Você sente dor ou como? Bem audível, bem forte. Ah, então tá bom. Então vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, pela vida da Silvia, Senhor, obrigada por essa revelação, Pai. Te pedimos, Senhor Deus, que tu agora estejas colocando a tua mão ali no estômago da Silvia, no intestino dela, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que a cura esteja se manifestando no estômago e no intestino da Silvia agora, Pai, em nome de Jesus. Tudo que tem causado esse rebuliço, que saia do estômago e do intestino dela agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que tu estejas, Pai, restaurando, Senhor, por completo o estômago e o intestino da Silvia, Senhor, em nome de Jesus, que eles estejam funcionando na mais perfeita ordem divina, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Receba em Amém. nome. Amém. 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 Uhum.